Voltamos de novo aqui. Vou fazer uma coisa. Eu vou fazer um outro teste aqui agora aqui. Ô Marconcelio, eu vi que você tá mandando mensagem pra mim, não é isso? Eu não consigo ver que eu tô no WhatsApp. Mas eu quero ver aqui o que tá acontecendo. Deixa eu ver se eu abro o WhatsApp aqui. Beleza? Eu sei que o Marconcelio Fonseca está me mandando mensagem no WhatsApp. Deixa eu ver aqui o que pode ser que ele tá mandando pra mim. Ô Débora, faz uma coisa pra mim, Débora, se você estiver na live, aperta o sinalzinho de mais aí pra mim. Só pra eu ver se a gente consegue evitar o erro que tá dando aqui no Instagram. Débora, você aperta o sinalzinho de mais pra mim, por favor. Tem um sinal de mais aí embaixo, não é isso? Você só aperta esse sinal de mais aí pra ver se aparece alguma coisa pra mim. Débora, quando você apertar o sinal de mais, escreve pra mim aí, só que sim, já apertei o sinal de mais. Eu só vou te chamar nessa hora aí, tá bom? Eu não vou te chamar antes do sinal de mais não, porque eu não sei, tá algum problema no Instagram. Beleza, galera, mas enquanto a Débora vai entrando aí, eu vou esperar a Débora escrever estou aqui na live, aí depois a gente pega e beleza, ó, deixa eu ver aqui. Alguém apertou um sinalzinho de mais, mas não foi a Débora, tá? Quem apertou foi Boa Forma. Débora, se você estiver na live, aperta pra mim aí um sinalzinho de mais que tem embaixo perto de comentar, beleza? Galera, vamos lá, vamos começar a nossa live aqui, enquanto a Débora vai chegando aqui. Deixa eu dizer uma coisinha pra você, a gente começa sempre com um versículo bíblico independente de religião, tá? E o versículo bíblico hoje, ele tem Romanos 8:37. O que diz Romanos 8:37 pra mim e pra você? Deixa eu até achar Romanos 8:37 aqui. Enquanto isso, Débora, aperta o sinalzinho de mais aí pra mim. Romanos 8:37. Eu nem achei Romanos ainda. Romanos 8:37. Romanos 8:37. O que diz Romanos 8:37? Diz o seguinte: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Beleza? Então, o que esse versículo diz para você e para mim nessa logo manhã aqui hoje? Deixa eu dizer para você, Deus nos chamou, tanto a mim quanto você, para a gente ter uma vida vitoriosa, sabia? E uma vida vitoriosa em todas as áreas, não é só nenhuma área específica ou na outra. Marco, pede a Débora para mim, cara, se ela puder apertar o sinalzinho de mais, que fica fácil de eu achá-la aqui. Isso, Débora, aperta para mim o sinalzinho de mais aí, Débora, beleza? Deixa eu ver se foi a Débora que apertou. Foi. Débora, eu tô... Porque quando eu tento chamar lá, tá dando errado. Mas agora vai dar certo em nome de Jesus. Eu tenho certeza disso. Deus é muito mais forte. Aí, não falei que ia dar certo? Valeu, Marconcelio Fonseca. Beleza, Ela vamos lá. Enquanto a Débora vai falou chegando. falar dela. Beleza. Mas vamos lá. Ô, Marco, eu não aguento mais você, cara. A Débora tem 2 anos que eu tô querendo ela aqui. Mas vamos lá. Deixa eu dizer uma coisinha para você aqui. Antes de eu começar a fazer as perguntas para a Débora, o que esse versículo bíblico, né, onde lá em Romanos, né, o apóstolo diz que a gente em todas as coisas é mais que vencedor e porque ele nos amou. É importante que a gente entenda que, independente da sua área, Deus quer que a gente seja bem-sucedido em todas as áreas da nossa vida, não é uma só não. Agora, se a gente quer ter uma vida vitoriosa, não importa em qual área seja, a gente tem que abandonar alguns pecados, a gente tem que abandonar algumas coisas que estão prendendo a gente, né? Às vezes tem alguma prisão invisível, a gente não vê, mas às vezes a gente está fazendo coisa errada até a gente sem saber, e isso impede que a gente avance. Lá no livro de Tiago, né, no capítulo 3, versículo 11, diz que não tem como uma mesma fonte brotar água boa e água doce, água salgada e água amarga, né? Água doce e água amarga. Está escrito isso lá. Então, ou você é ou você não é. Não tem jeito da gente estar ali, ó. Tem uma passagem que diz, ou você é frio ou é quente, morno não tem jeito. O que Deus quer é que eu e você tenhamos uma fé vitoriosa. Para isso a gente precisa alimentar a nossa fé. Então, e como que eu alimento a fé? Não sei, eu alimento a minha fé orando, eu alimento a minha fé lendo a Bíblia de manhã, eu alimento a minha fé escutando louvor o tempo todo. Se você chega no meu espaço, é só louvor o tempo todo que toca lá no meu espaço Vida Saudável. Então, você deve se perguntar assim, como que eu vou alimentar a minha fé? A gente é muito simples. A gente tem que manter a nossa fé acesa o tempo todo. Você tem que andar no meio de gente que pensa mais ou menos igual você. A nossa fé é mais ou menos igual fogueira. Se você não coloca a lenha nela devagarzinho ali, colocando lenha aos poucos,
ela vai acabar apagando, né? Ela vai acabar se esmorecendo ali, você vai ficando fraco nela. E a gente vai enfraquecendo em Deus. E como a gente enfraquece na saúde, na doença, na prosperidade financeira, também a gente enfraquece em Deus. Então, eu quero fazer um pedido para você hoje. Que hoje você declarasse com vontade que qualquer obstáculo que aparecer na sua vida hoje, eles vão ser superados. Mas depende de você, sabe por quê? Os céus já abriram as portas lá. Deus já colocou o chão. A gente precisa pisar. A gente precisa dar o próximo passo. Hoje, galera, é um dia de vitória. A gente precisa declarar isso. Uma coisa eu sei já para me chamar Débora aqui. Tudo depende da nossa resposta diante das dificuldades. Como a gente responde diante da dificuldade é que a gente vai solucionar os problemas ou não. Ou você vai crer ou você vai desistir. Você tem que decidir quando o problema aparece na sua vida aí, tá? Não tem como a gente brincar com o nosso futuro. Vamos fazer de 2024 o melhor ano da nossa vida. Hoje é a nossa live de número 1023. Se preparem. As lives estão ficando todas gravadas no YouTube. Lembrando que o canal antigo, Wellington Artuso Treinamentos, eu não vou colocar mais material nenhum lá, só vou colocar no Wellington Artuso. Então, quando alguém me manda, ontem mandaram mensagem, 11 da noite, não estou achando. É porque está no outro canal lá, que já era até mais antigo que esse. Beleza? A gente começa sempre com uma frase do dia, e anote aí a frase do dia. A frase é: lembre-se do estilo de vida que você prometeu para si mesmo. Lute por ele, não deixe para depois. Para quem gosta de frase do dia, lembre-se do estilo de vida que você prometeu para você mesmo. Lute por ele, não deixe para depois. Hoje nós temos aqui, ela além de presidente da Herbalife, é fonoaudióloga, se prepare. Fonoaudióloga, neuropsicopedagoga, tem 9 pós-graduações, nota na brincadeira, 9 pós-graduações. Eu não sei se é mais fácil fazer 9 pós-graduações ou chegar a presidente na Herbalife. Mestrada em educação, e a sua principal formação e como que ela atua mais no dia a dia é como audiologista. Então se prepare que a live hoje vai ser muito abençoada. Débora, obrigado. Gente, tem 2 anos que eu tento trazer a Débora aqui, 2 anos! E a gente conseguiu hoje, e ainda o Satanás ainda queria impedir. Mas ele é fraco pra gente, que nós e Deus somos maioria sempre. Débora, brigadão por ter aceitado o convite. 7h14, galera, mete o dedo no aviãozinho aí. E hoje a gente vai bombar nessa live. Débora, a gente não vai falar hoje de Herbalife aqui, tá? Mas eu preciso começar aqui fazendo uma pergunta para você. Há quanto tempo você já usa Herbalife? E resultados que você teve com o produto? Ei, pessoal, tá tudo bem? Perfeito! Eu já adorei você fez a chamada falando assim, tem mais de 10 anos de formada, tô me sentindo a novinha, eu já amei. Eu tô com quase 30 anos de formada, você acredita? 26 anos. Você não tem cara de 30? Ai, isso é mérito da Herbalife, né? Esses produtos são incríveis. Incríveis. Eu uso produtos, Wellington, desde finalzinho ali de 2004, que é 19 anos, né? 19 anos, apaixonada pelos produtos. Eu fui uma cliente, aquelas clientes defensoras, aquelas embaixadoras da Herbalife. Sim. Sabia que tinha negócio. Eu queria dar Herbalife para todo mundo. Mudou minha saúde mesmo. Já estava há muitos anos sofrendo. Eu trabalho, você viu que eu estava estudando que nem uma maluca, né? Estudando demais. Tem mais de 30 anos que eu estudo todo dia. Hoje eu estudo 1 hora por dia, mas nessa época, os primeiros 12 anos de formada, Wellington, eu estudava demais. Eu dormia 5, no máximo 6 horas para estudar. Estudava todo fim de semana, não tinha lazer, não tinha horário para nada, não tinha vida equilibrada, não, eu só estudava. E isso comprometeu muito a minha saúde. Eu tentava comer direito, mas não conseguia. Eu encontrei a Herbalife com uma amiga, ela começou a trabalhar, ela era fonoaudióloga também, de outra cidade, tentava falar comigo à noite, eu estava sempre exausta, e aí eu comecei a usar os produtos, que ela veio na minha casa, ela desistiu de tentar falar comigo, que eu falava horror. A gente é amiga e irmã, eu estava na lista quente dela, né? E aí eu falei, horror, eu não tô dando conta de conversar, vamos falar fim de semana, eu tô muito cansada. E aí ela finalmente veio para cuidar de mim, preparou um shake ali, entrou na minha cozinha e falou, eu trouxe umas coisas, você vai tomar café da manhã comigo hoje.
foi preparando o shake, fez o chá. Eu achei o chá, na época, amargo. Hoje eu sou apaixonada, não fico sem, Mas né? era ruim no passado mesmo, agora que é bom demais. É verdade. Aí, enfim, fui tomando e minha energia mudou nos minutos ali, né? E ela falou, você tá vendo que você tá falante e que você tá normal? Eu falei, tô, esse negócio que você me deu aí, eu tava morta. A hora que eu acordei, ela falou, pois é, isso muda a energia. Eu vim para cuidar de você, para a gente poder conversar quando a gente quiser. E, enfim, eu tinha... 3 meses depois, eu fui tendo um resultado atrás do outro. Eu já tratava diabetes, usava remédio, aquele glifage, né? Já há mais de 2 anos, os exames alterados de glicose e de colesterol normalizaram. Eu nem usei os produtos pensando nisso na época, mas quando eu fui para fazer o inicinho do ano ali, eu sempre faço meu check-up, né? Quando vai chegando meu aniversário, e eu sei que eu fui fazer o check-up e meus exames normalizando, me sentindo muito bem. O produto mudou minha saúde. Primeiro mês eu perdi 7 quilos e hoje já tem um total de 15 quilos mesmo. Galera, já fica aqui o primeiro treinamento pra gente, sabia? Tá cheio de médico, dentista, advogado, gerente de banco, fonoaudióloga, com esses mesmos desafios que a Débora tem. E às vezes a gente pode começar ali pelo produto, né? E automaticamente a pessoa vai se herbalizando. Então já fica a primeira dica aí. Hoje, coloca uma meta de hoje, você pegar alguém, contar essa história da Débora para alguém hoje e quem sabe fazer um cliente em função da história da Débora. Débora, nessa live de hoje, a gente não vai falar de Débora, presidente da Herbalife, mas eu quero fazer uma pergunta ainda sobre a Herbalife, que seria a última. Que conquistas, e você já é empresária há muito tempo, vem de uma família de empresários, né? Fala para mim aqui, que conquistas que a Herbalife trouxe para você, que você geralmente não vê aí no mercado tradicional empresários tendo? Ô Wellington, família de empresários, mais ou menos. É uma família, eu venho de uma origem muito humilde, sabe? Muito mesmo. Meu pai virou um super comerciante, meu pai era muito brilhante, inteligente, ele tinha umas crenças incríveis, sabe? Com dinheiro, como lidar com as pessoas. Meu pai era muito bacana, muito alegre, muito gente boa, sabe? E, enfim, meu pai prosperou e mudou a história da família. Eu fui a primeira. Meu irmão fez teologia antes de mim, mas eu fui a primeira da família que formou e fez faculdade e atuou, sabe? Mas assim, o que eu acho que mudou para mim, que fez muita diferença ter entrado na Herbalife? Eu não sabia que tinha um negócio, né? Quando eu fui como cliente para um evento. Me falaram que era uma festa, enfim. Cheguei nesse evento, ali eu entendi, porque como na minha cabeça minha vida era estudar, eu entendi que aquele era um lugar de estudar como ser empreendedora. Sim. Para trabalhar com a Herbalife, nós temos, eu acredito que quem está assistindo aqui ou é empreendedor ou quer se desenvolver. E eu percebo que algumas pessoas não entendem que é uma profissão. Como uma profissão, você tem que frequentar o treinamento de forma disciplinada. Tem que ir e entender o que é que eu vou aprender aqui hoje. Às vezes as pessoas falam assim, mas o evento é parecido com aquele outro que eu fui. Não, ele é diferente, ele conta outras histórias. Ele fala um detalhe diferente, que aquele detalhe vai casar na sua mente com o que você está precisando no dia a dia. Nós somos fruto do que a gente já aprendeu. Você está ali na aula aprendendo. Acho que todo mundo aqui já viu que isso tem tudo a ver, inclusive, com a minha profissão, que tem gente que vai para o treinamento e entende tudo com uma clareza. E a pessoa no próximo evento, cara, ela virou get, ela está construindo, já está virando milionária. Você fala, como? Porque essa pessoa, ela tinha um preparo. Ela estava com a mente pronta, com as informações que ela precisava. Ela prestou muita atenção no evento e ela pegou os detalhes. Eu lembro do Salazar falando assim, é nos detalhes que eles ganham 1 milhão a mais. É Verdade. isso. Todos nós, eu, você e cada consultor, a gente fala a gente estuda e frequenta um treinamento parecido. Por que alguma pessoa escuta e explode o mesmo treinamento que você assistiu, aquela pessoa avança muito?
Primeiro, porque ela teve disciplina. Segundo, ela prestou atenção no treinamento. Ela prestou atenção no treinamento. E aí ela colocou em ação, óbvio. Mas essa pessoa não, provavelmente foi preparada. É pouco a pouco. Então, a pessoa que acreditar nisso, por isso que às vezes a pessoa fala, tem 5 anos de negócio, eu não saía do lugar, e de repente eu fui no evento tal. Então, ela ficou 5 anos em treinamento. Ela não perdeu a fé, ela não perdeu a esperança, ela tentava aplicar, ela ainda não estava pronta. Mas ela foi no próximo e falou outra coisa, aí ela tentou aplicar, enfim. Então, ela chega num determinado dia, a mente dela já tem, o cognitivo absorveu várias informações que agora ela dá conta de brilhar, né? De caminhar com a vida, de ter sucesso, que é o que está todo mundo aqui querendo. A gente quer, e todo mundo inicia com uma renda extra, mas o sonho é muito mais do que isso, né? A gente tem Verdade. gente com água no mar, com colherinha, e dá para Verdade. um pipa, pelo menos, né? Com Verdade. esse, né? Galera, hoje a gente está aqui com a doutora Débora Barros. Além de presidente da Herbalife, é fonoaudióloga muito bem sucedida. E o nosso foco aqui hoje é falar sobre fonoaudiologia. Então, pega o dedo no aviãozinho, 137 pessoas, 7h23. Mete o dedo aí para a gente bater 200 pessoas antes de 7h30 e depois 150 e depois não partir para 200, tá? Débora, vamos entrar então agora no tema da sua especialização. Eu vi que você já falou de coisa cognitiva aí. Depois eu vou fazer uma pergunta para você no meio. Por que alguém, não sei se tem alguma coisa a ver com sua área, por que alguém vai para os eventos, ouve, mas não escuta? Depois não sei se tem alguma coisa a ver, mas vamos perguntar depois. Me diga uma coisa. Vou entrar aqui especificamente no tema aqui da nossa live, que é fonoaudiologia. Quem e quando a gente deve procurar serviços de um fonoaudiólogo? Nossa, Wellington, qualquer pessoa que quer se desenvolver no mundo de hoje tinha que procurar um fonoaudiólogo, sabe? Procurar um fonoaudiólogo que atue naquela área. Tem muito fonoaudiólogo, nós somos adultos, nós estamos falando de adultos, né? Sim. No momento, mas procurar um fonoaudiólogo que atua com os adultos, com comunicação. O fonoaudiólogo, a gente atua com muitas coisas. Então, por isso que tem os especialistas, que eu te falei que eu trabalho hoje com. Tem fonoaudiologia. Então, a fono, nos Estados Unidos, por exemplo, são duas profissões. É speech therapy, que é o terapeuta da fala, da comunicação, e o audiologista, de tantas coisas mesmo. É muito comum as pessoas saberem a parte da fono, da fala, né? Nós somos os profissionais da comunicação. Então, se você quer melhorar a sua dicção, sua forma de falar, a fonoaudióloga trabalha com isso. Só que a comunicação, ela também engloba, quando você lê um livro, o livro está comunicando? Então, nós trabalhamos com leitura, escrita. Então, se a pessoa lê e ela não entende, se ela lê, aí ela tem que ficar voltando, peraí, que eu não entendi, ela tem que ficar voltando, isso tem a ver com a fonoaudióloga. Então, aquelas crianças ou os adultos que tiveram dificuldade na escola, que estudavam muito, por exemplo, e só tirava nota média. Então, agora na fase adulta, essa pessoa vai para o evento, por exemplo, da Herbalife, e não tem uma facilidade de aprender. Ela tem a mesma dificuldade quando ela estava na sala de aula. Talvez até mais, porque tem muito barulho. Então, isso dificulta muito para entender também, em alguns casos. Então, nós trabalhamos com a comunicação em geral. Então, seria a fala, a voz, a entonação. Às vezes, uma pessoa tem uma dicção ótima, até fala bem, mas a voz é estranha. A voz não combina com aquela pessoa. Acho que todo mundo aqui conhece histórias, por exemplo, de homens que aquela voz mais fina. Você olha, o Marco tá lembrando aqui do Anderson Silva, que é clássico aí, né? O lutador. Sim. A voz não era a voz dele. Aquilo é uma muda vocal incompleta. Então, para o fonoaudiólogo, isso é tranquilo de fazer. A transição, o fonoaudiólogo que trabalha com voz. Então, voz, fala, leitura, escrita, atenção. Então, qualquer habilidade de comunicação, às vezes
você até fala bem, por exemplo, tem acontecido muito a questão da explosão aí de diagnóstico de autismo. Às vezes a criança está até já falando, mas ela não consegue interagir com o outro direito. Ela parece uma timidez só, não consegue fluir o assunto. Então, para desenvolver na Herbalife, isso tem a ver com a fonoaudiologia também. Então, se você fica aquela conversa travada com as pessoas, isso tem a ver com o fonoaudiólogo. Se você quer melhorar essa forma de interagir, de comunicar e até desenvolver um pouco de persuasão, né? Que tem a ver para a venda, para o recrutamento, porque é comunicação, é uma habilidade de comunicação. Então, todo profissional que gostaria de se desenvolver deveria fazer um check-up, sabe? E a parte auditiva, ela é extremamente importante. Às vezes as pessoas até fazem o exame da audição, o exame dá um laudo normal, porque o fonoaudiólogo que fez o exame sabe fazer o exame, mas não é um especialista. Ele sabe, mas o especialista sabe analisar esse exame. O que é o meu trabalho hoje? Eu faço os exames da audição, eu analiso como está o seu cérebro pelos exames. Sim. Então, eu consigo ver a forma que os dois ouvidos trabalham no cérebro. O cérebro é um só que é como se ele tivesse ele tem dois lados e uma ponte que liga o cérebro. E cada lado tem uma função diferente. E o que você escuta, por exemplo, nessa orelha, vai primeiro para o lado esquerdo do cérebro. Aqui, então, chega cruzado no cérebro. Então, do jeito que você escuta alterado, às vezes, de uma orelha ou de outra, vai chegar muito diferente a informação, com uma lentidão. Tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldades, às vezes até perdidas, por exemplo, sabe aquelas pessoas que ficam perdidas nos lugares, não reconhece direito, aí erra a rua, dificuldade de lateralidade, tem tudo a ver com a fonoaudiologia. Então, o desenvolvimento humano tem a ver com a gente, sabe? A população sabe muito da importância pensando na fala, trocas na fala, enfim, né? É muito conhecido nesse sentido, mas vou te falar de coisas que a gente faz. Então, tem ligação. Daqui para cima, pensa que para ficar mais claro, assim, o fisioterapeuta trabalha daqui para baixo, ok? Sim. O fonoaudiólogo daqui para cima. Okay. Então, pensou no desenvolvimento, língua, jeito de mastigar. Uma pessoa que alimenta e mastiga de boca aberta, por exemplo, é o fonoaudiólogo que cuida. Para mim era falta de educação isso. Precisa ir para fono. Então, eu não consigo, eu não consigo. Então, fica parecendo, falta de educação, sim, mas e tem tratamento, só que as pessoas não sabem que é para ir no fonoaudiólogo fazer esse check-up. Só que essa mastigação errada, por exemplo, aquela pessoa que está ali toda descoordenada para comer, para engolir, para respirar, isso tudo é o fono que trabalha. Então, a pessoa colocou o aparelho nos dentes, ela tem que ir no fono antes de tirar esse aparelho, porque vai tirar e pode voltar tudo para o mesmo lugar, você perder anos de trabalho, porque tem que modificar e harmonizar, sabe? Colocar simetria no jeito de falar, de engolir, de mastigar, porque senão você empurra os dentes para o mesmo jeito que estava antes. Porque está desalinhado, está alterado. A gente chama de plasticidade oral, sabe? Ok. Engloba muita coisa, né? Beleza. Então, eu vou querer entrar nos temas específicos aqui, mas antes deixa eu puxar a sardinha para o meu lado, né? Não só para o meu, mas para a maioria das pessoas que trabalham com Herbalife e quem trabalha com Herbalife, se quer ser bem-sucedido, tem que falar muito. Mas eu não sou, então é porque você está falando pouco, tá? Anota isso aí. Quer ser bem-sucedido na Herbalife, tem que falar muito, ou pelo menos fazer muita pergunta, gerar muito contato. Então, Débora, atualmente, Hélio Tartus, eu falo muito nas lives, nos treinamentos, no meu dia a dia, na minha atividade profissional. E a pergunta que eu quero fazer para você é: qual é o conselho? Já estou com papel aqui na caneta, ó. Qual é o conselho da Fono para eu cuidar e manter a minha voz bem por muito tempo? Wellington, profissional da voz que você é, né? Eu nem sabia disso, mas ontem eu vi o Joel J falando que ele tem um trombone. Eu não entendi. Ele disse: não, eu falo o tempo todo, é como se eu tivesse um trombone aqui que eu chego em muitos lugares. Então eu acho que eu sou um profissional da voz. Você é.
Todo mundo que fala muito pode não saber, mas você é um atleta da voz. Opa! Como é que funciona isso? A prega vocal, ela é um músculo. Então eu vou explicar rapidinho aqui para vocês entenderem um pouco o, o raciocínio que no dia a dia você vai conseguir entender melhor. A prega vocal, ela é um músculo vocal. Ela faz é como se tivesse esse formato aqui, ó, de um Vzinho. Você tá aí só respirando agora, sem falar. Então ela tá aberta desse jeito. Logo a prega vocal fica nesse lugar aqui, nesse tubo que eu tô pegando, a laringe. E logo em seguida da laringe vem o pulmão, ok? Ok. Então, você tá respirando, o ar está só passando. Quando você fala, a prega vocal, tem esse formato, ela vibra uma na outra, ela é um instrumento musical que Deus fez, ela solta o som da sua voz. Sim. Quem leva a sua voz para fora é o ar do pulmão. Então, por isso que às vezes, por exemplo, uma pessoa está se apresentando e às vezes ela está nervosa e a respiração altera, porque está tudo junto ali. Então, precisava aprender, mesmo nervosa, como que faz para amenizar aquilo. Mas para cuidar dessa voz, então, você precisa fazer, a gente chama de higiene de voz, higiene vocal. Como que faz isso? Eu te falei que é esse tubo aqui que é a laringe. Sim. Então, atrás tem outro tubo, ok? Esse tubo é o esôfago que vai para o estômago. Então, pertinho um do outro. Elas não são juntas. Elas são ligadas por osmose, difusão, um monte de processo ali. Tudo que você alimenta, então, acaba influenciando a sua voz. Então, quando você vai se apresentar, a dica principal é coma coisas bem saudáveis, evita coisas doces, achocolatados, até aquele leite gordo ali. Usa no, usa, No Treve. usa no Treve, por favor, não põe o leite. Se for tomar o shake antes. E logo em seguida, se for tomar o shake, você tem que tomar a água em golinhos. Por quê? A água não passa na sua laringe. Porque se entrar água ali, vai para o seu pulmão e você vai ficar doente, pode até morrer. Pneumonia, ok? Certo. Então, hidratar a prega vocal, e ela tem que estar hidratada, tem um processo aqui para hidratar. Então, você tem que tomar água em golinhos para passar pela membrana e conseguir ter hidratação certa nesse lugar. Certo. Então, não é tomar um pouco antes só. É ser uma pessoa que se hidrata, que está sempre tomando água e, se possível, engole. Antes de uma apresentação, o conselho que eu te dou sabe quando a gente tem uma panela de gordura? Sei. E a gente joga... Você fritou batata frita, ok? Toma Perbond antes, por favor. Isso, obrigado. Então, Aula de vendas junto aqui com a fonoaudiologia. Joga detergente, aquilo dissolve, certo? Certo. A maçã faz isso. Aquele caldinho da maçã é adstringente. Então, comer maçã é bom para voz? Perfeito. Então, antes de uma apresentação, mas come a maçã, deixa aquele caldinho limpar a prega vocal. Essa região vai ficar super limpinha, porque senão, se você não faz nada antes para a higiene da voz, você vai falando e aí você começa a produzir muco. Aí, durante o tempo que você está falando, vai dar vontade de ficar... Porque vem um pigarro natural, porque você ali tá sujo. Tem a secreção, por exemplo, se você que faz a apresentação de manhã, tem a secreção, você ficou o tempo todo deitado, tem secreção ali. Então, é interessante que você faça essa limpeza. Por quê? Você não vai estar forçando a prega vocal, porque senão você tem que ficar ali. Ela está vibrando uma na outra, mas tentando expelir. Você acaba tendo que falar mais forte, muito mais forte, para dar conta de sair a qualidade da voz. Porque se você falar mais baixo pouco, a voz vai sair com muco, né? Então é natural da pessoa falar gritando. É super comum na Herbalife o pessoal falar gritando. Quando entra a fonoaudióloga, ela já fala, Débora... Eu mesmo falo gritando. Consultório e cuida do povo daqui.
eu mesmo falo gritando e algumas pessoas já me falaram, você tem que falar mais baixo. É porque então faz essa higiene para falar na mesma altura, sem gritar, sem ter que falar forte, tem a ver com a sua respiração. É o jeito de respirar. O natural assim dos adultos, você já reparou que um bebê, quando ele vai respirar, ele fica aquela barriguinha, enche, abre, fecha, não é? Aquela respiração é o mais correto. Nós, adultos, a gente vai crescendo e aí a gente tem que ficar com a barriga para dentro. Os homens, então, hein? Aí eles. Ó, Né? eu tava distraído aqui, bem que você me lembrou. Então, essa postura já costuma fechar a sua respiração. E, ao invés de você usar a respiração correta, vocês começam a usar a respiração alta. E aí, essa respiração alta, você acaba forçando a sua voz. Onde a gente deveria apoiar a voz? Num músculo, você já deve, não sei se vocês já devem ter ouvido falar, no diafragma. Já vi falar, mas nem tem ideia do que seja. É um músculo, é um dos músculos ali do abdômen, né? E é uma cinta, sabe? Então a gente tinha que forçar nessa região e não ficar puxando. Pode puxar o ar aqui, mais embaixo, à medida que você vai se apresentando, sim. Mas não pode ser essa respiração tão alta, porque você acaba tendo que gritar. E a impressão, quando você tem alterações no jeito de falar, na voz, a impressão que dá para quem está te escutando, ao invés dessa pessoa prestar atenção no conteúdo do que você fala, ela começa a prestar atenção em você. Aí a pessoa chega para você e fala: você gritou, por que você estava gritando? Oh, gente, como assim? A pessoa não era para ficar reparando que eu estou falando alto, ela tem que prestar atenção no que eu estou falando, no conteúdo, tão importante o que eu falei, entende? Fica misturado, suja ali a sua comunicação. Então, quando você tem essa coordenação, a gente chama de coordenação pneumofono-articulatória. Como estimular o diafragma? São exercícios muito simples, assim. Quando você deita na cama, estou tentando falar algum exercício fácil para se fazer em casa. Inclusive, a gente quer saber tudo sem usar a carteirinha do plano de saúde. Fala tudo. Vou tentar. Quando você puxa o ar e solta, você vai ver que a respiração já vai com o tempo, não no início. Ó. Só de eu falar para você puxar o ar, você fez assim, ó. Você usou o peitoral. Tenta usar embaixo. Por isso que deitado, para quem não sabe fazer o exercício, é mais fácil. Põe a mão ali no abdômen. Você vai ver que a respiração desce mais fácil quando você está relaxado. Então, para o leigo, faz o exercício ali. Primeiro deitado, depois sentado numa poltrona confortável. Pode olhar mesmo para baixo. Põe a mão nessa região que eu estou falando, que seria o diafragma, e tenta expandir sua mão. Expandir como se estivesse abrindo as costelas, assim, sabe? Tô fazendo o teste e agora tá funcionando. Pode ser com a boca aberta mesmo, mas assim, tem que ser tentando puxar pelo nariz, tá? Então, quando você puxa o ar, tá entrando o ar, certo? Então, expandir. Quando você sopra, tem que murchar. A gente costuma fazer o contrário. A gente faz. Aí murcha quando puxa. Eu me vi fazendo isso agora, eu senti exatamente o que você falou aí. Todo mundo faz. É o oposto. Pensa aqui como se essa região fosse um balão, sabe? Entrou ar, então fica com a sua mão que é mais fácil. Começa deitado, faz ali deitado todo dia. Viu que tá ficando fácil? Aí você já pode sentar numa poltrona, porque aí quando você for, por exemplo, para a live, você vai conseguir passo a passo usar essa respiração que é melhor. E a gente pode criar esse hábito, né, Débora? Praticar em qualquer lugar, em todos os momentos, não é isso? Sim. Sim. E é mais bonito. Parece que a impressão que dá é que a pessoa é calma. E às vezes a pessoa nem é, mas ela aparenta um equilíbrio que é muito legal para o líder. É muito legal numa palestra, entende? Às vezes a pessoa nem tá tão tranquila
ali não, mas a respiração alterada, ela parece que você está nervoso, que você está agitado. E não é necessário a gente vender essa ideia, sendo que às vezes você não está. É comum, às vezes, a pessoa achar, te julgar ali, nossa, fulano é agitado, né? Por causa do jeito que essa pessoa fala. Ela é agitada mesmo, o corpo dela mostra isso. O nosso corpo fala o tempo todo, né? Ele acaba contando coisas que nem são verdade. Verdade. Dentro a comunicação, ela fica suja, sabe? Então, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente respira, o jeito que a gente mastiga, o jeito que você engole, o jeito que você comunica o tempo inteiro. Débora, por que tem gente que vai cantar, fica assim, fazendo uns barulhinhos na garganta? Para que servem esses exercícios aí que algumas pessoas fazem? O gargarejo, ele é um excelente exercício de aquecimento. Então, vamos lá, a prega vocal tem esse formato, certo? Tá aí só respirando. Deus é muito lindo, né? Um negócio tão pequenininho, é um instrumento musical poderoso, né? Que é a nossa voz. Verdade. Aí, enfim. A gente só dá valor quando a gente perde ela, né? Então, por isso que eu não quero perder a minha, eu quero fazer uma consulta completa aqui. Tá tudo certo. O Marco tá falando e tá autorizado. Pode vir aqui para casa, tá? Passa uma semana. Rapaz, eu tive na casa da Débora, galera. Fizeram um churrasco lá maravilhoso. Eu preciso voltar aí, viu? Pode voltar. Você pode fazer casa aqui. A gente faz um puxadinho para você em casa. Débora, galera, eu tô vendo aí que tem muita gente fazendo perguntas, tá? 170 pessoas na live, 7h43. E eu não fiz, eu tô na segunda pergunta ainda da Débora. Débora, já vou falar aqui, enquanto não deu 200 ainda, a gente podia já fechar uma data para o segundo semestre? Eu não vou conseguir perguntar tudo para você. Tá, pode. Não tem jeito, é muita coisa aqui. Você nem falou, eu estou na minha primeira pergunta nos meus interesses, e tem 300 perguntas aqui embaixo no particular. Aqui, mas vamos lá. Tem mais alguma coisa que você quer falar para a gente que fala muito da Herbalife? Porque eu não, eu já quero perguntar sobre dicção já. Pode falar. Pode seguir. Vamos falar, hein? Vamos falar de dicção. O que é que nós podemos falar? Eu conheço gente que fala e a gente não entende nada, nem ela que entende. É que ela está falando. O que nós podemos... falar nisso... Tá, eu gravo os áudios, né? E coloco legenda. Eu nunca falo estou, eu só falo tô, né? E eu corto tudo. Tem salvação para mim ou não existe salvação? O que nós podemos fazer? Eu primeiro não tinha que ter nascido em Minas, né? Acho que era uma das salvações. Ia falar. O que podemos fazer para melhorar a dicção? Ou certo, ou Wellington, dependendo da profissão da pessoa, é interessante corrigir sim a forma que ela fala. Esse eu estou, esse jeito mais formal de falar. Mas eu não acho que na profissão Herbalife é necessário, a não ser que seja gritante. Se essa se essa pessoa fala nós foi, nós vai, talvez, né, Não. evoluir, mas ainda no meu caso, não. Eu não acredito. Se você tiver interesse, sim, o fonoaudiólogo te ajuda. Por exemplo, eu atendo empresários não, líderes, por exemplo, das grandes empresas aqui ao redor, por exemplo, da Uzi Minas, Uzimec, tem várias empresas que me mandam os líderes para desenvolver a forma de falar. Mas às vezes a pessoa acha que eu vou só ensinar para ela virar, né, falar totalmente perfeito, como a Cíntia Chagas, por exemplo, que eu amo. Mas não é necessário isso para você conseguir se comunicar bem. Eu sou mineira. Eu acho uma riqueza que eu não perca isso, sabe? Eu não quero perder o meu mineirinho, a mineirês, o mineirês, a mineirinha. Quando eu vou escrever, é interessante que a pessoa saiba falar corretamente, porque quando você vai escrever, tem que estar impecável. Show. Na escrita, não pode estar não pode... mas acho que a gente não escreve. Eu falo tô, mas não, acho que escrever, eu não escrevo. É isso. Então, a comunicação aqui, falando, quanto mais simples você fala, mais você comunica. O outro se conecta com a gente
quanto você fala de uma forma mais simples mesmo. Mas se a pessoa quiser, como essas pessoas das grandes empresas, às vezes eu tenho que lapidar, É, sabe? A forma de falar. Mas é mais comum a pessoa chegar e ela tem um jeito agressivo. Ela tá. seca. E aí eu preciso lapidar o jeito, a, a forma que ela comunica, porque ela está vendendo que ela é brava demais. A gente faz isso, né? Sim. Às vezes você parece que está muito bravo, a gente parece que está bravo, sendo que às vezes você não está. Mas até perdi aqui. Qual que Na é a pergunta? dicção, a gente chama na dicção. O que é melhorar a É. dicção? Então, a gente pode fazer trabalho, sim, de dicção, mas a dica principal tem mais a ver. Tem pessoas que falam, quando essas pessoas que falam e você não entende nada, normalmente são pessoas que têm o que a gente chama de taquilalia, que é uma pessoa que fala rápido demais. Quem fala rápido demais, essa pessoa, para ela, ela falou tudo, mas para o outro, emendou uma coisa na outra. Como que a pessoa consegue falar rápido demais? Quando ela não movimenta direito a boca, ok? Sim. Então, vamos entender isso. Ok. Quando a gente fala, tem que ter um mínimo de abertura aqui entre os dentes. Ah, Ok. como assim? Eu falo, se você me ver falando, você vai ver que eu tenho uma abertura na vertical. Se você vê William Bonner, um bom jornalista comunicando, a dicção dele ela é um pouco vertical. Então, eu posso falar rápido. Eu posso começar a te falar aqui bem rápido, falando o mesmo conteúdo e falando um pouco mais rápido, que não atrapalha no meu conteúdo, não. Mas se eu começar a falar com você sem abrir direito os dentes, eu começo a falar e a minha dicção embola. Percebe que a dicção já Eu embolou estou só de eu fechar? entendendo. Você está quase na velocidade 1.8 já, eu não estou entendendo. Fecha. E tem pessoas, por exemplo, que quando a gente fala que tem que abrir os dentes ou falar um pouco mais articulado, as pessoas começam a falar abrindo na horizontal. E isso fica estranho também, fica muito diferente. Você começa a falar abrindo e fica um negócio exagerado. Tem pessoas que falam assim, entende? A pessoa vai falando o tempo todo, então isso atrapalha, vira um ruído na comunicação. Porque a pessoa começa a prestar atenção no jeito que você fala, ao invés de prestar atenção no seu conteúdo. A pessoa, ela até perde na história que você está contando. Como é que é? Hã? Entende? É verdade. A pessoa, você fica vendo o jeito que ela fala ali, ela entende? Então, a comunicação, quando ela está mais simétrica mesmo, um pouco mais adequada, ela é natural e um pouco. Exercício para isso, tem? Eu vou falar o exercício famoso aí, que tem a rolha, né? Que as pessoas colocam. Você pode fazer uma leitura com uma rolinha de vinho, colocando. Pode ser caneta? Pode, pode. Faz mal para os dentes. Então, por isso que eu falei a rolha. Mas Ó, pode. cuidado, hein, galera. É rolha ou caneta, tá? Coloca. Nossa, mas essa aqui tá imensa. Não pega uma tão grande assim, não. Eu tô com um secretário aqui, eficientíssimo. Mas, enfim, coloca e vai fazer a leitura. Você vai ver que você vai estar um pouquinho ali, tudo bem, tira, se está te incomodando, engole, vai de novo. Só que depois, o exercício com a rolha, na verdade, é só para te dar uma referência para abrir. A intenção é tirar a rolha e você continua a leitura, tentando manter um pouco dessa abertura. Porque ninguém vai rolar, assim, né? Sim. É mais uma consciência mesmo cerebral para isso. Tudo no nosso cérebro é como se tivesse tem um caminho cerebral, é como se fosse uma estradinha. Tem uma estrada para cada hábito, para cada coisa que você faz automaticamente. Se você tiver qualquer troca na fala, por exemplo, se eu tivesse algum erro na minha fala, eu já estaria te mostrando, porque a fala ela é espontânea. Sim. Não consegue, você até consegue treinar, cantar, talvez, com uma técnica específica, mas a fala mesmo, ela é espontânea, né? Aquela fala como a gente está aqui batendo papo.
Então, se eu tiver qualquer troca, eu vou te mostrar. Então, tudo é treinável, né? Então, esse caminho cerebral é muito legal, que esse é nisso que eu trabalho o dia inteiro, assim. Formar novos caminhos para que você consiga avançar e ter sucesso naquilo que você deseja. Cada pessoa quer o sucesso de uma coisa. Ah, eu quero, a partir de hoje, melhorar a minha comunicação. Ah, eu quero, a partir de hoje, melhorar a minha atenção. Por quê? Por exemplo, tem gente que... Nós estamos falando de dicção, mas então, assim, tem um caminho para aquele som que você faz errado. Tem gente que conversa assim, por exemplo. Essa pessoa que conversa assim, a gente está entendendo o que ela está falando, mas sem querer, fica essa língua aqui e as pessoas estão prestando atenção no seu jeito de falar, ao invés de ver, né? Como eu já repeti tanto aqui, não consegue prestar atenção no seu conteúdo direito. Então, para prestar atenção, por exemplo, no evento, é a mesma coisa. Se você presta atenção, mas toda hora você voa, qualquer barulho tira a sua atenção. Uma pessoa fala do lado, você já fala, nossa, alguém mexe numa sacola do lado, ai, você já não consegue mais prestar atenção direito. Isso acontece muito. E aí a pessoa vai para o evento e ela entende tudo pela metade. Sim. Ela, na sala de aula, isso vira um caos para uma criança, por exemplo. A criança está ali, ela está tentando prestar atenção, mas ela não consegue. Então está na moda falar que tudo é TDAH, por exemplo, né? Ah, porque TDAH, é TDAH, aliás. Mas isso nem sempre é real, sabe? Então chega muita gente no meu consultório com laudo, relatório de TDAH, e às vezes não é. Pode ser o que a gente chama que era um assunto interessante para a próxima. Ô, É um... Débora, deixa eu te falar. Você fala, ó, a gente tem que falar de TDAH, a gente tem que falar de autismo, a gente tem que falar de gagueira, a gente tem que falar de 300 mil coisas. Nós já vamos ter quase fechando a live, mas vamos ter que marcar outro dia mesmo. Mas termina aí o seu raciocínio aí, vai. Mas aí TPAC, é muito comum não ser TDAH e ser TPAC, ou ser os dois. O que é o TPAC? O TPAC é um transtorno do processamento auditivo central. Como assim? São pessoas que escutam normalmente, o exame está normal, mas essa pessoa tem a impressão, dá uma sensação de que ela não escuta direito quando tem barulho nos lugares. Então, aqui no silêncio, ela é uma pessoa inteligente, escuta normal, é totalmente capaz de aprender. Mas lá num evento, por exemplo, ela ela pega, ela aprende, mas não tanto. Ela aprende 10%, 5%, 20%. Tem alguma coisa diferente nessa atenção, tem que pesquisar. E aí, por quê? É comum a pessoa, então, ela escuta, tá tudo normal, tá chegando no cérebro, mas chega com uma latência, com uma lentidão. Isso é totalmente tratável, porque, por exemplo, o TDAH tem tratamento, dá para melhorar muito e amadurecer o cérebro e tudo. Só que a pessoa vai ser TDAH a vida inteira, não deixa Ah, de é? ser. É? Ela aprende as habilidades que fazem ela superar aquilo e se desenvolver, ok? Mas ela não deixa de ser. Pode amenizar esse problema. O TEPAC, não, ele tem começo, meio e fim. E com tratamento simples, 6 meses, 6, 7, às vezes 8 meses no máximo aqui, essa pessoa está ótima. Então, uma coisa que e o TEPAC ele limita. A pessoa fica limitada, porque ela tem dificuldade, ela aprende pela metade, ela escuta as coisas pela metade. Por exemplo, quantas vezes a gente já não falou com o online? A pessoa fala, você acha que ela entendeu. Aí ela faz outra coisa completamente diferente. Você fala, gente, não vão aprender, vão ensinar de novo. Isso já fala para o patrocinador assim. Normalmente a gente ensina uma vez, eu lembro do Mark Wills falando até o show traidor, né? Fala, depois você mostra. Ele já ensinou que a gente tem que ensinar pelo menos 4 vezes. Sim, Concorda? sim. 3 vezes, que o último você está fazendo, né? Mas vamos pensar nessas 4 vezes. Eu prefiro te falar que você vai ter que ensinar 15. Tem artigos que falam 17 vezes para uma pessoa realmente aprender ali. Então, se uma pessoa que tem facilidade de aprender precisa ouvir 17 vezes, pensa essa com dificuldade. Percebe a
repetição de ter que frequentar treinamento, de ter que ir para a live sim, de ter que ir para todos os STS, de ter que ir para cada HUM sim, repetidamente. Porque se você já está ótimo, você já era para ser palestrante, já era para estar montando o seu evento, porque se você está ótimo, se você já entendeu tudo, você já está comunicando tudo perfeitamente. Débora, Isso não é o deixa eu te caso. interromper aqui. Você está querendo dizer para mim agora, depois de 23 anos de Herbalife, que se eu tiver um determinado treinamento, eu teria que automaticamente repetir aquele treinamento várias vezes para a pessoa poder captar bem? É, só que assim, por isso que a gente vai ao treinamento e tem que anotar. Pelo menos as coisas básicas, a gente tem que anotar. Por isso que num treinamento, lá na Herbalife, a gente vai para um fim de semana de liderança, para uma extravaganza, como a gente está indo agora, né? Lá para Bogotá, ansiosa para Eu ir. já chego lá dia 15, tá? Me aguarde. A gente vai antes também, para curtir um pouco. Por isso que a gente vai para o treinamento e tem que realmente prestar atenção. Não é para ficar levantando o tempo todo. Vai para o banheiro se precisar mesmo. Porque tem um fio da meada e uma repetição de número suficiente para você sair do evento sabendo. É essa a intenção, é isso que eu entendo. É muito inteligente o sistema de treinamento da Herbalife. Por isso que, às vezes, no começo fala uma coisa, daqui a pouco repete a mesma coisa, depois repete de novo, para a mente da pessoa compreender o que ela precisa entender e sair dali focada naquilo, sabe? Então, às vezes a pessoa assiste uma parte e fala, não, eu já entendi. Não, ela não entendeu. Ela entendeu uma parte, mas não tem como ela ter processado os detalhes sem construir. Cada evento eu entendo como um quebra-cabeça, sabe? Sim, Ele, ele costura, ele vai sendo costurado. Por isso que os últimos 5 minutos, aqueles últimos 5 minutos, se for dado antes, será que sua mente está preparada para entender tudo que foi falado, sendo que não foi construído um raciocínio na sua cabeça? entendi. Então, muito inteligente, muito mesmo. Desde o início eu falo, gente, é incrível isso aqui. Então, você fica com caderno, fica com caneta, tenta gravar o que você achar. Nossa, como é que é? Então, por isso que às vezes a gente coloca até para gravar algumas coisas ali no áudio, né? Mas em alguns eventos não pode. Mas então, assim, anotar e não sair. Senta a bunda na cadeira ali e fica. Porque faz sentido ficar, sabe? Então, construir esse raciocínio e entender que tem um porquê. Tem um porquê. Quem pensou no evento, essa pessoa era muito inteligente ou iluminada por Deus mesmo, porque a gente respeita nos eventos muitas coisas que têm a ver com essa construção do aprendizado, Sim. sabe? O aprendizado, ele tem gente que acha que já sabe, né? É muito comum falar, mas eu já sei. Realmente, Herbalife é simples, mas é simples sem os detalhes. Porque uma pessoa, por isso que o evento é construído para você escutar. Por exemplo, se você não está bem no seu negócio, é aí que você tem que ir para o evento mesmo. Porque se você não está bem, tem outras pessoas que estão bem. Então, você vai para o evento para escutar. Quando falar que tem história, gente, é para comer as pessoas mesmo. Peraí, deixa eu respirar e escutar cada detalhe, porque uma frase ali pode mudar o seu negócio, porque isso aí eu dou conta de fazer. Você pega aquela frase e anota. Eu falo que é melhor anotar lá no final do caderno, né? Eu aprendi isso nos eventos. Então eu vou anotando as frases no final no final de cada coisa que mexeu comigo, eu vou anotando no final do caderno para depois eu reler o que eu vou colocar em. Se você não anotar, você vai esquecer. A nossa mente não dá conta de pegar muitas coisas no dia se não estiver revendo. Tem que rever. Então, pode ser uma frase, às vezes. Você coloca uma frase de um detalhe no fechamento da venda. Um detalhe, nossa, eu não tô fazendo isso. Isso é simples. Porque eu vejo que as pessoas pegam o grosso. E aí Sim. vão para a prática do grosso ali. Então, se você, nas suas apresentações, por exemplo, eu vou vender produto. Eu nem entendo porque que uma pessoa vende o produto e não pincela o negócio ali no final. Eu vim do plano total, né? Então, a minha cabeça é assim. Sim.
tem que falar tudo, nem que seja uma pincelada ali no final, para despertar aquela pessoa, para você ter a chance depois de falar de um segundo encontro. E de repente ela até falar como é que funciona, porque às vezes ela está buscando ali, né? Aquilo. Mas, então tem um detalhe, uma construção. Eu acho muito legal aqueles vídeos de apresentação de pasta. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas essa apresentação é muito complicada, mas não é. Às vezes você pode simplificar para o seu jeito, mas não tirar as frases principais. Para você e não tirar, você não pode assistir uma vez. Eu vejo consultoras às vezes falando, nossa, eu já assisti, não, já vi. Não, não estou dando certo, eu não estou conseguindo, não estou tendo resultado, mas eu já vi, não, criatura. Você não viu o suficiente. Você vai ter que ver pelo menos as 17 vezes se você não está tendo Eu estou resultado. impactado com essa informação das 17. Se você viu 2 vezes, 3 vezes, já está tendo resultado, beleza, vai seguindo ali. Mas será que se você visse a 4ª vez, que pelo menos é o que o Mark Hill sugeriu aqui, será que se você não visse as 4 vezes, você não ia pegar um último detalhe que você ia ter muito mais resultado? Então, não é, a gente não tem que ficar ali só estudando, mas também não pode não estudar. É uma profissão, tem que estudar e ir para a prática. Estuda um pouquinho, vai para a prática. Eu não vejo essa rotina nas pessoas, sabe? Tem que ouvir Salazar, tem que ouvir Mark Rios, ouvir Jim Rohn todo dia? Tem. Mas alguma coisa da prática também. Você vai folhear o caderno ali atrás do seu caderno? Peraí, deixa eu relembrar as coisas que foram importantes para mim, para eu ver o que eu esqueci, o que eu parei de praticar, por que antes eu tinha resultado, agora eu parei. Entende? E, enfim, o aprendizado é rico demais, né? Show, show, show. Ô, Débora, não, eu já notei que várias coisas e a gente vai ter que marcar outra mesmo, Débora, sabe por quê? Porque é muita coisa que eu tenho que perguntar para você e é só coisa importante aqui, mas foi tanta entrega sua, tô vendo as pessoas escrevendo aqui nos comentários aqui, mas muito obrigado mesmo. Galera, antes de eu agradecer a Débora, e já vamos agendar aqui depois, depois eu vou mandar uma data para ela para o segundo semestre. Amanhã nós vamos ter membro da equipe de presidente Genoveva Breda. Se prepare para a nossa live de amanhã, que vai ser muito abençoada. Débora, eu tenho 3.000 perguntas ainda, mas não vai dar para fazer agora. Ou 2 coisas. Ou a gente faz outra live, ou então eu vou para sua casa uma semana. Qual que é mais barato? Eu gosto de você vir para minha casa, mas você pode marcar a live, sim? Pra gente ajudar. Uhul! Débora, brigadão. Que Deus te abençoe grandemente. Débora, eu vou dar uma tarefa para todo mundo aqui. Muita gente fala assim, ó, plano de saúde é bom não usar. Eu vou te dar uma dica. Use o seu plano de saúde e vai no fonoaudiólogo, viu? É sério, vai lá e faz. Eu quero fazer um check-up aqui. Eu quero fazer uma... A gente só vai no médico, geralmente, quando tá doente, né? Ou então vai no cardiologista uma vez por ano fazer check-up. Mas a gente nunca vai no otorrino uma vez por ano fazer check-up. A gente nunca vai num fono de jeito nenhum. Ou seja, a gente precisa entender isso aí. Débora, brigadão. Você quer falar algo? Débora, agora, ontem eu aprendi uma pergunta com o Bernardinho. E eu vou fazer essa pergunta para você. Imagina que todos os distribuidores da Herbalife, todas as pessoas do mundo, 8 bilhões de pessoas estão te ouvindo agora. O que você falaria para elas dentro da sua área para a gente encerrar a live? Eu acho que a comunicação, ela acaba que eu acredito nisso por ser fonoaudióloga, né? Mas a comunicação, ela é a maior riqueza que alguém pode desenvolver. É a maior riqueza. Se você entender isso, desenvolver tanta comunicação verbal quanto essa comunicação de ler e entender. A riqueza do aprender, sabe? Então, procurar um profissional mesmo na sua região, um bom profissional. A maioria dos fonoaudiólogos hoje atendem crianças, então tem que procurar, no nosso caso aqui, fonos que atendem também adultos e que dão conta de desenvolver, né? Mas é só, Deus abençoe a sua semana. Eu estou aqui super à disposição, tá? E foi uma bênção para mim também. Amém, amém, amém. Brigadão. Fiquem com Deus, galera. Nosso próximo encontro é Cruzeiro, não, Débora? Você vai pro Cruzeiro? É verdade. Lógico, já tô com a mala pronta. É mesmo? Eu amo o Cruzeiro, amo as férias da Herbalife, são perfeitas. Eu mandei
uma mensagem pro doutor Nathaniel ontem na segunda-feira. Doutor Nathaniel, eu preciso chegar no Cruzeiro muito melhor que eu tô que hoje. Aí ele me mandou assim, uma série de eu vou ver se eu entro em prática aqui. Me aguarde, Marco Célio, no Cruzeiro. Obrigadão, Débora. Fica com Deus. Valeu. Beijos. Tchau, tchau.